Vamos ler com The Great Preacher? Vamos. Preste atenção a detalhes. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quem? De Satanás. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. E um deles, intérprete da lei, está periodical, please. E um deles, intérprete da lei. Na tua Bíblia pode falar, na tua tradução pode falar, e um deles, doutor da lei, ou mestre da lei. Aí, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Presta atenção. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é. Preste atenção. O segundo, semelhante a este, é: Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Mas destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que depende toda a lei? Porque é um conjunto, são 10. E aí, mais uma aulona pegou? Como é que a banda toca? Lembra que lei, sábado, mandamento nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. De Gênesis até Apocalipse, todos eles, os que já foram salvos, que morreram salvos, e os que estão trilhando aqui salvos, os que irão estar salvos quando Cristo voltar, é porque foram salvos pela graça. Lembra? Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Quem é a esperança superior? Cristo. E o que ele é para mim e para você, até nós o encontrar e estar com ele para sempre? O que ele é agora, neste exato momento, o que ele é neste exato momento, o que ele já vem sendo desde quando ele foi assunto ao céu e o que ele será para sempre. Sacerdote eterno. Você também não sabia disso, sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Que Satanás não te seduz mais. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você? A igreja verdadeira, ela guarda os 10 mandamentos do Eterno. E a igreja verdadeira, ela tem sempre um profeta. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para o fim. E o fim está próximo. Só que eu nunca me preocupei com a volta de Jesus. Eu nunca me preocupei. Eu sempre me preocupei, sabe como? Como é que eu vou estar quando eu morrer ou quando Cristo voltar? E sabe o que eu tenho para falar para você? Que nós
nós temos que estar preparados sempre. Se nós morrermos antes de Cristo voltar. Eu te faço uma pergunta. Como você estaria se a porta da graça tivesse se fechado há 5 minutinhos atrás? Como você estaria? Lembra? Assim como a porta da arca se fechou antes do dilúvio cair, assim também a porta da graça se fechará antes de Cristo voltar. Revelation chapter 22 verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Vai se cumprir quando ele se levantar do santuário celestial. Aquele que é injusto continue a ser injusto, aquele que é impuro continue a ser impuro, e aquele que é justo continue a ser justo, e aquele que é santo continue a ser santo. E quer que eu te diga uma coisa? Vamos continuar na prática da justiça. Vamos continuar na prática da santificação, porque em um futuro tão próximo, o nosso Eterno vem nos buscar. Se nós morrermos antes dele voltar, que nós venhamos ressuscitar na primeira ressurreição, quando nós ouvirmos o som da sua voz. Como fala 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E muitos dizem ainda, que o arcanjo Miguel não é Cristo. E quem é que vem buscar a igreja se não é o próprio arcanjo Miguel, o próprio Cristo? Essa voz aqui é a voz de arcanjo, a voz de quem? Quem é que tem poder para ressuscitar? Quem é que tem poder para ressuscitar os mortos? Quem foi que morreu para que a mim e a você tivéssemos direito à salvação? Se não foi o próprio Eternão, o nosso anjo arcanjo Miguel. Desperta tu que dormes. Amém? Vamos lá, continuando. Efésios capítulo 2, verso 17 a 19, para fecharmos aqui, sim ou não? Mas fecharmos essa parte aqui, porque nós ainda vamos dar uma discorrida por aí ainda. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Por quê? Porque após nós aceitarmos a graça, nós já somos judeus. Nós já somos filhos do nosso pai Abraão. E mais ainda, vamos ver o que a palavra do nosso pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O que a palavra do nosso pai fala para mim e para você aqui, ó. Não tem pressa não, Degretião Pritião. Calma. Aqui, ó. Eu vou ler só isso aqui, ó. Eu vou ler só isso aqui para você pegar isso aqui, ó. Gálatas capítulo 3. Aqui, ó. Verso 28 ao 29. Aqui, ó. Dessaste. Não pode haver judeu nem grego, nem servo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí? Se o sábado fosse só para os judeus, então, após aceitar a graça, já é filho do nosso pai Abraão, já é judeu e já é o quê? Da família de Deus. E o que mais? E quando aceita Cristo, não há quem aqui? Vou ler de novo para refrescar a tua memória aqui, ó. Aqui, ó. Dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um
em Cristo Jesus. Vamos terminar? Vamos. Como é lindo ver alguém discorrer as Escrituras com sabedoria dos altos, cheio do Espírito Santo e com conhecimento, sim ou não? Que deixa tudo bem às claras, sim ou não? Vamos aqui, para ficar mais claro, do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Verso 28, aqui, ó. E se sois de Cristo, aqui, ó. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você sabia disso? Tome a tua decisão, pastor. Tome a tua decisão. Presbítero, diácono, ancião. Tome a tua decisão. Ovelhas, tomem a sua decisão. Lembra? João capítulo 10, verso 16 e 27. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Seguem o eterno, o evangelho eterno. Porque a igreja verdadeira, ela tem o evangelho eterno de Everlasting Gospel. E a igreja verdadeira tem profeta verdadeiro e tem os mandamentos do eterno que são reto, justo, bom e eterno. E quais são eles, Edinaldo? Esses mandamentos? Discorre para nós aí, Edinaldo. Sim, iremos sim, com amor e carinho. Nós pregamos com amor e carinho, sim, senhora, não. Que negócio é esse aí de não, Degretião Pritão? Sim ou não? Vamos sim. Hum. Pais, eu peço a vocês que vocês prestem atenção no que nós vamos ler aqui agora, tá? Eu peço a vocês que vocês prestem atenção no que nós vamos ler aqui agora. E eu vou fazer esse tema aí, ó, inteirão, sem corte nenhum, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Se ficar algum corte aí, eu creio que não. Eu creio que não vai ter nenhum corte, não. Eu não vou nem beber água, eu vou levar direto aí. Lembra que eu gravei um vídeo aí de 4 horas e alguma coisa sem beber água? Rapaz, aquele vídeo lá, meus irmãos, rapaz, deixou o Degrutião Pritão um rocão, ó. Acho que foi em 2025, se não me falha a memória. Foi 2025, um tema aí, eu acho que foi sobre o sábado, acho que foi a transição do sábado para o domingo, 4 horas e pouco de vídeo aí. Tá nos canais aí, meus irmãos, explicadão aí, ó. Vamos lá, vamos continuando, para a honra e glória do nosso Pai, vamos. Aqui, ó, eu peço a vocês que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Para a honra e glória do nosso Pai, amém, ó. Aqui, ó. Quais são, Edinaldo? Quais são eles, Edinaldo? Os mandamentos aí do nosso eterno. Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Aqui, ó. Presta atenção, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Aqui, ó. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo. É nisso aqui que eu quero ser pastor. Vocês sabem de tudo. Vocês têm teologata, não tem? Ô, pastor, a você que tem 2, 3 teologatas, deixa para o Degretião Pritão aí nos comentários aí que o Degretião Pritão não sabe nem o que significa esse nome de teologata, de teologia. Deixa aí no comentário para o Degretião Pritão, que o Degretião Pritão não sabe nem o que significa isso aí. Deixa aí para o Degretião Pritão. Deixa aí. E lembra, qualquer coisa, deixa um comentário que aqui, ó, responde em vídeo, tá? Dentro da Bíblia, tá? Se possível a gente entrar no aramaico, no abrauco, no graugo, a gente dá uma ida por lá, por cá, e nós faz aí esse negócio.
Amém? Para a glória do nosso Pai. Amém? Vamos aqui, ó. Voltando aqui, ó. Presta atenção nesse aqui, ó. No segundo mandamento. Vamos lá, ó. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler de novo, para ficar bem bonitão. Vamos lá, ó. Vamos lá, verso 1. Começando. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Copiou? Agora olha aqui, ó. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o que é misericórdia? Alcançar. O que é misericórdia? Piedade. O que é misericórdia? Longanimidade. E o resumo de tudo, que o nosso Pai cumpre com a palavra dele. E ele quer a mim e a você na eternidade com ele, para os séculos dos séculos. E aí? Está falando que era para judeu, para grego, para romano, ou é para toda a humanidade? Como diz o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo. Vamos lá. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E o quarto, né, que vocês pulam, né, Péstaro? Agora não vai pular mais não, né, Péstaro? Ei, pastores, lembra? E as ovelhas que morreram perdidas aí, vivendo na prática do pecado? Nunca foi fácil e nunca será fácil obedecer ao Eterno. Mas no final, no resumo da sinopse da síntese da conclusão, a recompensa é a eternidade. O quarto mandamento, vamos ver também se foi para judeu, só para os judeus. Já sabe, né? Porque se for só para o judeu, a desculpa, após aceitar Cristo, é judeu, tem que guardar do mesmo jeito, se ou não? Vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, para quem também fala que Deus trabalhou o 7º dia, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí? Vamos lá, continuando. Verso 12, o 5º mandamento. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. E onde é que está isso aí da igreja? Um cumprimento? Vamos ver. Vamos dar um pulinho. Já na volta aqui, meus irmãos. Para a nossa terra, não. Está tudinho aqui, ó, no queimando da igreja do pregadorzão. Do novinho, pregadorzinho bem novinho, bem ninitinho. Do pregadorzinho que está se engateando para começar a pregar, ainda nem começou. Vamos lá, ó. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4. Grava bem. Aqui, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20, verso 12. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E pais, lembra, pais, pega isso aqui. Verso 4. E vós, pais,
Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pega bem. Colossenses capítulo 3, verso 20 ao 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Advertência para os pais. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora olha aqui nos meus olhos, aqui, pai, quando eu voltar lá em Êxodo, olha aqui nos meus olhos. Por que que multidões de jovens, quando atinge a sua faixa etária, às vezes não chega nem seus 18 anos, fica de maior, quando fica ali, ó, quando chega ali com seus 14, 15 anos de idade, já não querem ir mais para a igreja com os pais. Primeiro, né? Tem uns pais que é uma pouca vergonha, né, por aí afora, que é falando mal de presbítero, de ancião, de diácono, de irmão de igreja, de não sei o quê, isso, aquilo, outro, uma pouca vergonha dentro de casa, principalmente quando vai dirigindo para casa, eu não gosto de irmã, não gosto daquilo, isso, aquilo, outro, e os filhos estão no banco de trás do carro e vendo essa pouca vergonha por aí afora. Aí sabe o que que acontece? Possivelmente, pai, você já ouviu falar assim no pé da tua orelha, assim, no teu latão, sabe o que é? E o que que vocês estão fazendo dentro dessa igreja então, que ninguém presta? E com isso, milhares e milhares de jovens mundo fora, até hoje mesmo se encontram desviados dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Por causa dos seus próprios pais. Ou seja, pela pouca vergonha dos seus pais em casa. E lembra, se odiarem os seus irmãos de igreja, se morrerem nessa prática, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para ver o tamanho do problema? 1 João capítulo 3, verso 10. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama seu irmão. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por que que não tem? Porque quantos bilhões que nós não temos soma de anjos que Satanás arrastou lá de cima? E aí? Para ele ser justo, ele tinha que ser justo como o meu irmão Jonas foi justo. Quando foi a tempestade que os homens jogaram aquelas coisas dele tudo ali no mar e tal, que ele chegou e falou assim, ó, todo esse mal tá vindo por causa de mim, ele assumiu a responsabilidade. Lança-me no mar. Ele foi justo. Ele foi justo, meu irmão Jonas. Satanás foi injusto. Além de ser precipitado, seduziu multidões lá em cima ainda. Porque Deus deu livre arbítrio para os anjos. Quer que eu diga uma coisa? Coração imundo, coração cheio de tranqueira, jamais entrará na eternidade. Pelo contrário, vai ser queimado com o diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta do que dorme. Principalmente a você que não fala com filho, com filha, com pai, com mãe, com irmão de sangue. Vai botando tudo no pacote, com tio, com tia, com vizinho, com parente, com não sei quem. Vai botando tudo no pacote só. Principalmente irmão em Cristo. Lembra? 1 João, capítulo 4, verso 20 ao 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Mas só que vai chegar num momento que ele vai continuar sendo amor só para os salvos. Para os perdidos, ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno.
preparado para o diabo e seus anjos. Que o lado da esquerda esteja referindo a nossa vida para lá. Sai para lá. Diabão com a diabô, com satanásão, com a satanás. Vai para lá. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí? Vamos voltar. Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Verso 14. Não adulterarás. Verso 15. Não furtarás. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o verso 10. Lembra que meu irmão José, na terra do Egito, Gênesis capítulo 39, verso 9, o que ele falou? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que é pecado? E ainda, ele iria cair na prática do sétimo mandamento e do 10º mandamento. Cobiçar a mulher do próximo, e adultério e a mulher do próximo. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que as escrituras, ela sai linkando uma coisa com a outra? Meus irmãos, vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. São os 10 mandamentos. Copiou como é que a banda toca? E lembra que o 7º dia é o sinal do Eterno para com o povo de Israel. E após aceitarmos a graça, nós já somos israelitas, nós já somos judeus, nós já somos filhos do nosso pai Abraão, como vocês ouviram falar aí nas Escrituras, sim ou não?